Meu nome é Fábio Maia, sou diretor de missões aqui do Pacific Union College, uma das nossas universidades adventistas no norte da Califórnia. O nosso departamento é dividido em 3 áreas. A gente trabalha com viagens missionárias. Nós temos hoje 4 viagens missionárias: Costa Rica, Nicarágua, Brasil, no Amazonas, e o Navajo Indian Reservation, no Arizona. São 4 lugares que nós voltamos todos os anos para fazer essas viagens missionárias. Parte do meu trabalho também é trabalhar junto com estudantes missionários, promover tudo o que eles precisam para ir e trabalhar como estudantes missionários por 1 ano, 6 meses, 2 meses, dependendo do tempo que eles têm disponível para servir. E a terceira parte do trabalho que a gente desenvolve aqui no departamento são serviços à comunidade, assistência social à comunidade. Nós temos 2 projetos: Rebuilding Calistoga, onde nós levamos estudantes para ajudar na construção e reforma da casa das pessoas idosas aqui na comunidade, e também Clear Lake Project, foi um projeto que começou ano passado, onde nós vamos servir a comunidade, as pessoas que moram na rua, os acampamentos aqui na cidade de Clear Lake, uma cidade que fica meia hora daqui. O trabalho nas viagens missionárias, no Amazonas, por exemplo, a gente trabalha junto com a ADRA, desenvolvendo o trabalho médico missionário junto com as lanchas. Na Nicarágua, a gente leva os estudantes para participar na Clínica Verde, uma clínica no interior da Nicarágua, para trabalhar principalmente estudantes da área de enfermagem. Na Costa Rica, no trabalho de construção de igrejas, construção de escolas sabatinas, nas igrejas adventistas. E no Navajo Indian Reservation também, uma comunidade bastante carente dos índios no Arizona. Nós levamos um grupo de estudantes para trabalhar na construção de igrejas e também na construção de um centro comunitário. Oferecer oportunidade para os estudantes servirem é o nosso objetivo aqui. Então, trabalhar com os estudantes e oferecer oportunidades para eles para trabalharem como discípulos depois de toda essa informação que eles recebem. Então, como se fosse uma forma de você providenciar essa oportunidade para os estudantes servirem o que eles aprendem aqui na escola. Quando eles vão numa viagem missionária como essa, ou vão servir como estudantes missionários, eles encaram uma realidade completamente diferente. E é incrível você ver como eles voltam transformados dessas viagens. Então é isso que é bastante satisfatório para a gente, ver essa transformação quando os estudantes voltam dessas viagens, aprendendo e colocando em prática o que eles aprendem aqui. Código Aberto está de volta na tela da sua TV Novo Tempo. Para você que já estava esperando o programa começar, não se preocupe mais, porque nós já estamos no ar nessa temporada de verão, falando sobre discipulado, e hoje o nosso tema tem como título Discipulando as Nações. E para a gente estudar um pouco disso com você na Bíblia, temos aqui os nossos convidados dessa temporada, e eu volto a apresentar ela, que é jornalista e também sabe cozinhar muito bem, Bianca Oliveira. Isso, não revele meus segredos aqui. Obrigada, André, prazer estar aqui com vocês, também com o pessoal de casa. É verdade isso mesmo, Bianca? Não, eu sou modesta na cozinha, viu? O meu esposo cozinha melhor do que eu, não tenho vergonha de dizer isso, não. Que bonito. E ao lado da Bianca está ele, pastor Felipe Tonasso. Não tenho talento nenhum para cozinha, não sei meu todinho gelado e meu ovinho frito às vezes. Mas é bom estar aqui, poder dividir esse momento com vocês mais uma semana. Tá certo, ao lado do pastor Felipe Tonasso está ele, pastor Kênio Marinho. Que também não tem nenhum talento na cozinha. Mas prazer imenso estar aqui com vocês também. Tá certo. E por último, o pastor Alberto Neri, que provavelmente vai falar alguma coisa também, se é bom na cozinha ou não. Eu sou ótimo para ligar para a pizzaria e mandar para casa. Esse talento você tem. Esse eu tenho. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado, mais uma vez, é uma alegria estar com vocês. Tá certo. E se você em casa tem talento para cozinha ou não, ou se você só gosta de comer mesmo, pode participar com a gente no programa de hoje, mandando as suas mensagens, mandando seu abraço. Nosso perfil no Twitter é @CódigoAbertoNT, no Facebook Código Aberto, você pode falar com a gente, dar a sua opinião, mandar o seu abraço. E por falar em mandar abraço, a gente sempre manda abraços aqui para as pessoas que interagem com a gente. Um abraço especial para 3 pessoas, para o Fernando Preto e para o Diogo de Carapicuíba, em São Paulo, para Morena Nicolas de Catanhede, Maranhão, acho que é isso, e para o Paulo Sérgio Brito de Teresina, no Piauí.
todos os telespectadores aqui do Código Aberto, um abraço para vocês. Algum de vocês quer mandar um abraço? Eu quero mandar um abraço especial para minha esposa. Já estamos aí há alguns meses, né? Quando esse programa for ao ar, nós já estaremos alguns meses casados. E para mim é um grande prazer, um grande privilégio poder dividir a minha vida com ela. Tá certo, mais alguém aqui? Eu quero deixar um abraço para minha mãe e para o meu pai, Alfredo e Berenice, mas em especial para minha mãe, que faz aniversário essa semana. Parabéns, mãe. Olha só que bonito. Então, os abraços estão dados. A Bianca me olhou como se quisesse mandar um abraço. Vou aproveitar olha. Lá no primeiro programa, eu mandei um abraço para minha... Foi também na mesma situação do Kenny, né, Kenny? Quando for ao ar, já estaremos casados, poderemos trocar de mão. Então, a Mariana, minha esposa, aí um beijo. Logo eu tô voltando para essa vida cotidiana de amor. Então, já que estão mandando abraço, e no programa passado eu não mandei abraço para ninguém. É verdade, sempre esteve, né? Então tá bom. Vou mandar um abraço pro meu marido, olha, pro Kiko, ou Kleber, né? Eu falo que o nome dele é Kiko e o apelido é o Kleber, entendi, né? Um beijo para você. Tá certo, abraços mandados. Agora a gente vai direto para o nosso momento de estudo da lição e para esse momento a gente quer orar com você, pedindo para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que aquilo que for estudado aqui no Código Aberto hoje possa fazer diferença na minha e na sua vida. Vamos orar? Pastor Felipe Tonassi, pode orar para a gente? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que é, mais uma vez, poder refletir sobre um assunto tão importante que é a missão que o Senhor deixou para nós. A gente pede aqui a Tua presença, no lar de cada um que está assistindo esse programa agora, na internet, que Você possa estar com a gente, nos iluminar para entendermos a Tua vontade, Pai. A gente ora assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Feita a nossa oração, a gente vai direto para onde? Para Brasília, falar com o pastor Manolo Damasio, que sempre ajuda a gente no momento de introdução da lição. Hoje, como eu comentei, o nosso tema é Discipulando as Nações. Pastor Manolo, o que é que você tem para falar para a gente sobre isso? A proposta do Evangelho é bastante ousada. Fica evidente na Bíblia que Deus quer salvar todo mundo e que as chances de aceitar a mensagem de salvação deve alcançar cada nação, tribo, língua e povo. Mas Deus tem estratégias para poder alcançar seu propósito. Ele, ao longo de todas as eras, escolheu pessoas, indivíduos, nações, grupos de pessoas para poder avançar com seu plano de salvação. Infelizmente, alguns desses grupos não foram muito fiéis, porque se envaideceram achando que o benefício era somente para eles. Mas há 2000 anos o cristianismo com insistência vem avançando as fronteiras do cristianismo, avançando as fronteiras do reino de Deus nessa terra. E Deus, Ele quer fazer com que cada indivíduo faça uma escolha consciente. Isso não é por herança, isso não é por etnia, isso não é por sangue, isso não é por sobrenome. Cada pessoa deve escolher. Essa é a dinâmica da salvação. Uma escolha consciente a partir de uma proposta divina de salvação eterna. Eu e você somos chamados a optar por trabalhar para esse Deus, fazendo com que o Evangelho alcance novas fronteiras e que mais pessoas possam optar pela salvação que Ele se propõe a oferecer a todos os habitantes desse planeta. Obrigado mais uma vez, pastor Manolo, pela participação. E agora a gente vai exatamente para o nosso momento do estudo da Bíblia. E como eu disse, hoje o nosso tema é Discipulando as Nações. E para a gente entender isso um pouco melhor, vamos direto para a Bíblia? Abre a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 56, versículo 7. É o nosso verso bíblico da semana, de acordo com o nosso guia de estudos. Isaías, livro de Isaías, capítulo 56, no versículo 7. Alguém já encontrou? Pode ler para a gente, pastor Tonassi? Posso. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha só, em que momento está sendo dito isso? Está sendo falado para um profeta que é do povo de Israel, né? Exatamente, ele estava fazendo um apelo ao povo, à missão de Israel, né, que havia sido esquecida. Isaías, ele entra num contexto bem interessante, ele já entra trazendo o povo ao arrependimento, né? E a missão que Deus deu a Israel foi algo muito especial, né? A missão que Deus deu àquele povo especificamente foi algo sublime, que era para atingir o mundo todo. E Deus
desde o Antigo Testamento ele vem lembrando isso, que a ideia dele, a bênção dele era para todas as nações, desde Abraão, quando ele falou, você vai ser uma bênção e a sua descendência vai ser incontável. Então aqui você vê que durante a história ele vai recordando essa amplitude da missão dele, que atingiria todos os povos. Tem uma citação do nosso guia que deixa isso bem claro. A missão de Israel era transmitir o convite universal de Deus às nações vizinhas, e no caso desse planeta Terra que está em pecado, um convite de arrependimento e de volta aos caminhos de Deus. Israel deveria funcionar tal como a Bíblia diz que nós devemos ser hoje. Israel deveria ser luz para o mundo. Naquela circunstância em específico, todas as nações que eram vizinhas de Israel eram politeístas. Israel vivia um regime de adoração completamente distinto, muito diferente. E o grande objetivo de Deus era demonstrar para as outras nações que o Deus de Israel era o Deus soberano. Era Deus sobre todos os outros deuses e, portanto, era o Deus verdadeiro a ser adorado. Portanto, recaía sobre as mãos de Israel, uma tremenda responsabilidade. É o que nós chamamos hoje de missão transcultural. Israel deveria perpassar as fronteiras e falar para os outros povos a respeito desse Deus. Nesse contexto, é legal você falar isso, né? Era um transcultural, mas a setinha estava voltada para Israel. Para Israel. Nesse momento da história, Israel seria um modelo, né, de adoração, e Deus tinha uma aliança específica com esse povo de bênção. A sua plantação ela vai prosperar, a chuva vai cair nos dois lugares, mas a tua não vai vir gafanhoto, a sua sandália não vai gastar. Então, havia uma proteção, vocês vão ter doença. E as pessoas vão perguntar o quê? Por que esse povo é assim? Essa é a pergunta. Por que esse povo é assim? Quem é o Deus desse povo? Então, durante esse processo, Deus queria que os povos olhassem para eles e dissessem assim, olha, nós queremos fazer parte disso. Esse era o plano de Deus. Essa missão com a setinha, vamos dizer assim, apontada para Israel. Depois a história vai mudar um pouquinho, a gente vai falar sobre isso, né? Inclusive muda de foco, né? Que inclusive a gente pode, não sei se a gente pode entrar agora, mas Israel perde o foco nessa missão, né? Que é transcultural, que é levar a mensagem e também ser a mensagem, viver a mensagem para que isso atraia outros povos, né? Eles perderam o foco e acabaram Falou bem, acho que esse foi o ponto, né? Israel deveria ser a mensagem, justamente em função dessa setinha. Tanto é que existem vários exemplos dentro da história de Israel, além desse convite de Isaías, por exemplo, mas também a gente tem na própria inauguração do templo, você tem a história de Raabe, tantas outras circunstâncias onde fica bem claro, através de evidências, de fatos, de que os outros povos eles seriam aceitos dentro da comunidade e incluídos dentro daquela promessa que foi feita originalmente a Israel. Você até comentou em algum momento que essa promessa tinha sido feita por Deus lá no começo para Abraão, né? Em Gênesis 12:3, se você quiser você pode procurar, e Deus fala para Abraão, né? Em ti e na tua descendência serão benditas as famílias da terra, ou seja, para todo o planeta deveria ser uma bênção, como você falou. Só que aí a Bianca já introduziu aqui, e a gente já vai para esse ponto agora, que Israel sentiu exatamente isso, olha, Deus tem em nós um povo escolhido, um povo especial. Só que ao invés deles entenderem que eles tinham que ser um povo especial para mostrar aos outros povos que Deus era a fonte de toda essa bênção, eles começaram a achar que eles que tinham alguma coisa de especial, que eles mereciam isso e etc. E começaram a se perder dentro de si mesmo, se é que a gente pode falar isso aí. O nosso guia de estudo fala assim, porque Israel se tornou tão concentrado em si mesmo que perdeu de vista seu propósito maior e muitas vezes deixou de olhar para o Deus que tanto lhes tinha oferecido. Exato, e isso acontece hoje, né, André? Se a gente for refletir, estudar um pouquinho mais a fundo, essa é a nossa realidade. Às vezes a gente foca muito em nós mesmos, na comunidade no qual a gente vai, participa, e fala, bom, eu acho que não precisa desse negócio de missão transcultural, né? Tem gente que tá lá, o pessoal pode ter um trabalho lá, o Espírito Santo pode trabalhar. Exatamente, Deus aloca um grupo lá e vamos trabalhar, tal. Cada um no seu quadrado, né? Seria mais ou menos isso, né, Toná? A gente está sempre seguro de que se eu não fizer, alguém fará. Eu até comentei nos programas anteriores que Deus nos dá bênção, não para que tenhamos, mas para que sejamos bênção. Então esse era o plano. O povo tinha que ser bênção. Então, quando deixou de ser bênção, perdeu o propósito, Deus teve que agir, né? A gente vai ver a didática de Deus para chegar até hoje aqui. É interessante porque tem uma pergunta que daí traz da realidade de Israel para a gente, né?
do nosso guia. Fala assim, será que a gente que está aqui discutindo, você que está aí em casa assistindo, será que a gente pode, assim como Israel, estar se esquecendo da nossa missão de ser uma bênção para as famílias? A gente está se separando das pessoas, talvez não propositadamente, mas ao esquecer de ir até elas, a gente acaba ficando no nosso grupo assim só e as pessoas não conseguem ter contato com a gente não tem contato com elas e a gente perde o propósito, como acabou acontecendo em algum momento com Israel? Seria mais ou menos isso, né? Acho que se a gente focar realmente só no grupo onde a gente está e não se dispuser ou nos colocarmos na presença do Senhor e falar, Senhor, estou aqui, quero trabalhar, estou onde o Senhor me mandar, eu posso estar aqui hoje, posso estar lá amanhã, e realmente se colocar como um servo a dispor do seu Senhor. O Senhor me usa, né? É muito fácil acontecer isso que você falou, André, porque é o mais cômodo. Sempre é mais fácil eu permanecer da maneira como eu estou do que eu encarar um desafio. É confortável, né? A gente está nessa nossa situação, né? Tipo, tô bem, tô tranquilo, e aceitar um desafio tira a gente dessa zona de conforto. Eu acho que seria mais ou menos isso. Essa palavra é forte. A missão de Deus, ela é clara. As dimensões da missão, na grande comissão, ele fala, eu quero que vocês façam discípulos, né? Aqui, né, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e vai ampliando, né? E até os confins da terra. E a zona de conforto geralmente é aqui, é o aqui. O aqui é o mais fácil de você permanecer. Agora, dá um passo para Jerusalém, dá um passo para a Judeia, para Samaria, que dirá dos confins da terra, que é o foco da lição. E discipular todas as nações. A lição começa dizendo que o evangelho que o anjo traz é um evangelho eterno para toda a língua, toda a raça, todo o povo. E hoje a gente tem lugares do mundo em que ainda não ouviram falar de Cristo, né? Essa é uma realidade que a gente vive hoje como cristãos. E no momento em que essa iniciativa começou a ser colocada em prática de uma maneira mais intensa, através do apóstolo Paulo e os outros primeiros missionários, isso encontrou até certa crítica por parte do grupo que ainda estava ali ligado àquela tradição dos judeus, porque nem todos entenderam logo de cara qual era a missão de Paulo. Pedro teve que ter sonhos e visões para aprender isso, né? Ele teve que ter aquela visão do lençol. Sim, e mesmo quando ele foi para ver o que estava acontecendo, né, para acompanhar em algumas situações, Paulo tinha que explicar e às vezes tinha que chamar atenção e ensinar como que deveria ser feito o trabalho. E é interessante que isso está me lembrando de um versículo bem conhecido de Jesus falando para os discípulos dele, que está em Mateus 5,13. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Mateus 5,13, que fala do sal da terra. E aí você já deve estar se lembrando de tudo que fala nesse versículo. Bianca, lê para a gente, só para a gente lembrar. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui fala, né? Vocês são o sal da terra. Não está falando assim, vocês são o sal só de um determinado lugar, né? Vocês não são o sal de Israel, o sal de Jerusalém, não, é o sal da terra. Ou seja, vocês precisam se misturar, porque o sal só faz sentido se for misturado, a gente já falou isso no outro programa, se for misturado, só faz sentido se for assim. E aqui está falando, com toda a terra. E esse verso me lembrou uma coisa que eu tinha pensado uma vez, uma ideia que talvez você já deve ter pensado em casa. A igreja, ela não é um clube, né? Porque às vezes pode passar essa impressão, né? Você vai uma vez por semana, ou 2 ou 3 vezes por semana na igreja, você vai lá, encontra com as pessoas, se arruma bonitinho, etc. Pô, bacana, estamos aqui, olha só que legal ver vocês, recebemos a palavra de Deus, muito bom, estou me sentindo bem, vou para casa agora. E você vai para casa e está tudo certo, me senti satisfeito, para mim isso bastou. Será que é isso? Será que esse era o propósito de Jesus ao falar, façam discípulos? Me parece bem diferente essa ideia. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Você pode comentar sobre esse ponto de vista. A igreja é um clube? Não, não é um clube. A igreja é bem diferente disso. Bom, comenta com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. Fica ligado no Código Aberto. A gente volta com essa e outras respostas sobre o tema Fazendo Discípulos em Todas as Nações no próximo bloco do Código Aberto.
tomando em 3, 2, 1, é o código aberto de volta na tela da sua TV Novo Tempo, nessa temporada de verão, falando sobre discipulado. E hoje, nesse programa número 10 dessa temporada, falando sobre fazer discípulos em todas as nações, sobre ir para longe, falar para outras pessoas, sobre o amor de Cristo, sobre a volta de Jesus a esta terra. Enfim, a gente está falando um pouco sobre isso hoje, estamos no segundo bloco. E no bloco passado, primeiro bloco, eu joguei uma ideia aqui de que a igreja não é um clube, né? A gente falou do versículo que Jesus comenta, né? Vocês são o sal da terra, etc. E aí a gente falou que a gente tem que se misturar com as pessoas para fazer a diferença. E aí no intervalo aqui, o pastor Alberto Neri tinha comentado alguma coisa em relação a isso, né? De você não vai à igreja, mais ou menos isso, pastor? Em cima da pergunta que você colocou, quando a gente começa a trabalhar com discipulado, e o Felipe está tendo essa experiência também agora, uma das primeiras coisas que a gente aprende e que a gente tenta compartilhar com as pessoas nesse processo é a noção de que a igreja não é simplesmente um lugar onde você vai, ou seja, não é um clube, como você colocou, mas você, ao invés de ir à igreja, você se torna a igreja. A igreja, ela é um organismo vivo, ela não é simplesmente um lugar estático. E quando a gente começa a adquirir essa noção de ser igreja, a gente começa também a internalizar a missão de uma maneira muito mais profunda. A igreja não é parede, né? A igreja, como ele falou, é um organismo vivo. Agora, eu ia colocar uma situação aqui que é a seguinte: às vezes o pessoal que está assistindo, acompanhando o código de hoje, está falando assim: não, beleza, eu aceito essa questão de missão transcultural, de pregar o evangelho em outros países, eu até tenho vontade, mas nunca tive oportunidade. Eu até não quero ficar na zona de conforto, tá? Mas nunca me surgiu a oportunidade de ir para um outro país, eu nem sei falar outra língua, como é que Deus vai me usar em outro país? Existe essa questão, né? Como é que a pessoa pode se preparar, se há pessoas que realmente devem ser selecionadas ou preparadas para esse tipo de missão? A maior prova disso, biblicamente, é que Cristo gastou 3 anos e meio do seu ministério preparando, né? E nesse preparo teve estágio, teve que mandar para uma missão, eles voltaram e falharam, aí aprenderam de novo, e foi um treinamento intenso, né? Que a gente chama de discipulado. Isso é o discipulado. Tá? Quando o Cristo fala da grande comissão, queria trazer até isso à tona. As pessoas falam que, às vezes, esse ir, né, o id, que a gente fala, é o imperativo, né? Para você que está em casa, eu queria que você prestasse atenção no texto. Ele está em Mateus 28, é o texto mais famoso que a gente tem, Mateus 28, a partir do verso 18, eu vou ler enquanto você já acha aí. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí vem ide, né? Parece que esse aqui é o imperativo. Aí, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os também a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ideia aqui, a gente tem 4 verbos: ir, né? Fazer discípulos, ensinar, batizar e ensinar. São 4 verbos. Dos 4, o único verbo imperativo desse texto é fazer discípulos. O verbo imperativo não é ir. Seria melhor traduzido como um gerúndio. Indo, ensinando, batizando, façam discípulos. A ordem de Jesus fica clara. Então, por que precisa de preparo? Por que eu preciso aceitar chamados de Deus? É claro que a missão, como eu falei anteriormente, acontece do meu lado, mas também acontece no mundo. Não sei se vocês já ouviram falar da janela 1040, você que está em casa, aqui o pessoal já discutiu um pouquinho sobre isso antes. Existe grande parte, desde o norte da África, a Ásia, o continente asiático, que são religiões, o hinduísmo, o budismo, que lugares onde é proibido pregar. É proibido falar de Cristo. Islamismo também? O islamismo, lógico, domina toda aquela região. Como é que eu vou fazer para ir para lá? É claro que eu preciso de preparo, né? Mas antes do preparo, eu geralmente falo de 3 palavrinhas para a juventude que eu trabalho, são 3 Ds. Eu preciso de disponibilidade, porque eu tenho que estar disponível. Sim. Eu preciso de discernimento, para saber se é isso que Deus quer para mim, se é um chamado, se não é uma emoção. E eu preciso de desprendimento. Discernimento, disponibilidade e desprendimento, para que Deus possa me usar. Então, assim, mas Deus quer usar a todos, né? Essa é uma lógica. Então, que Ele possa inspirar a gente, e você que está ouvindo em casa, a pensar sobre isso, né? Mesmo porque a missão transcultural, ela não é feita só por quem vai até o lugar. Exatamente. Você colocou bem, a pessoa tem que ter discernimento para saber qual é o papel dela. O meu papel é ir para um lugar ou é dar um suporte para eles de outra maneira? Você pode orar, você pode apoiar. Ou é um ministério de oração,
ou é ir, mas através de meios de comunicação. Existem inúmeras maneiras hoje em dia. É uma forma, por exemplo, a gente está gravando esse programa aqui, o Código Aberto, aqui na Novo Tempo, em Jacareí, no Brasil, mas eu tenho certeza que nós temos milhares e milhares de pessoas que estão assistindo a gente em Angola, na África, que sempre acompanham a programação Novo Tempo. Ou seja, a gente está conseguindo chegar do outro lado do mundo por conta do outro lado do mundo não, né? Mas do outro lado do oceano, eu diria assim, por conta dos meios de comunicação. Inclusive até apoiando projetos, e entra muito do que o Tonasso falou, Alberto também, que às vezes não precisa ir, você ajudando, orando, até, não sei, oferecendo, dando ofertas ou se disponibilizando em ajudar daqui mesmo, você já está fazendo parte desse corpo transcultural, né, de levar a mensagem. Nós tivemos e continua existindo essa experiência na Igreja Adventista de Moema, ali na cidade de São Paulo, a partir aproximadamente do ano de 2010, a iniciativa de enviar jovens para serem missionários. Então a igreja ajuda, apoia esses jovens e alguns já passam um ano, às vezes mais tempo até, pregando em outros lugares. Então quem está indo, obviamente que a parte mais visível e talvez mais difícil da missão é daqueles que estão de fato viajando, se desprendendo e pregando. Mas tem um monte de irmãos lá na igreja que contribuem. E a oferta deles, eles direcionam com esse propósito, para ajudar as missões no mundo inteiro e também aquela missão que a igreja apoia. Parte da nossa oferta já é destinada a isso, né? E existem projetos específicos, eu tive o privilégio de participar de alguns, né? Eu amo esse assunto, sempre por onde passo promovo projetos de missão global. Então a gente esteve na Malásia, na época da faculdade, né? Num país muçulmano, e lá eu vi a dificuldade que era pregar o evangelho, porque eu preguei 19 noites num lugar que era uma igreja adventista, no caso, mas os muçulmanos, por exemplo, não era nem permitido dar um folheto para eles, né? Eu fui, mas se não houvesse intercessão, se não houvesse o apoio financeiro, não é um trabalho humano, entende? Essa missão é uma missão espiritual. Eu sempre costumo dizer, a missão é de Deus. Deus está em missão. Se a gente parar de pregar e ninguém mais quiser falar do nome de Jesus, vai acontecer. Eu tenho plena convicção de que ele vai, mas a gente tem o privilégio de participar, né? A gente tem o privilégio de participar. Esse assunto é um assunto, não diria polêmico, mas que causa um certo desconforto em muitas pessoas. A gente colocar aqui a seguinte frase, Jesus, ele não precisa da gente para pregar o evangelho. As coisas vão acontecer se a gente quiser ou não. A gente aceitando ou não, ele vai voltar, vai cumprir a missão, ponto. Ok. Agora, é um grande, grande privilégio que ele nos deu, um presente, eu coloco essa palavra, é um presente que ele nos deu de estarmos ali nos envolvendo com esse processo de salvar vidas. Nós não somos, o fim não está em nós somos um meio, nós somos um instrumento que colabora com a obra do Senhor, isso é importante. Agora, a gente está falando aqui de ser missionário em outros países, etc. Tem muita gente que está assistindo a gente aqui no Brasil, talvez em Angola, como eu comentei, ou em outros países, pode estar acompanhando a gente pela internet, e de repente a pessoa pode pensar como eu lembrei de uma musiquinha, Tonasso, você que faz músicas aí, quando eu era criança, eu lembro que tinha uma música que falava mais assim, um dia Cristo me falou, não é preciso transpor o mar para ser um missionário, e aí eu lembrei disso. Eu não sou tão afinado quanto você, viu, Tonasso? Mas eu arrisquei bem, aqui, né? Não é da minha época, bonito. Também não. Não. Rapaz, mas eu tô me sentindo velho aqui, mas você é mais velho que eu, Tonasso. É da minha, viu? É da sua. E aí, essa música me fez suscitar uma pergunta que pode ter suscitado na cabeça de quem está em casa ao ouvir a gente falando sobre isso. Por que eu preciso ser missionário em outros países? Tem gente precisando de mim aqui, né? Sei lá, no meu bairro ou em outros lugares mais próximos. Eu não preciso, sei lá, gastar o dinheiro ou fazer alguma coisa para poder ir para um outro país, atravessar um oceano, atravessar continentes para levar a mensagem. Não é mais fácil eu falar aqui do lado? Eu tenho um pensamento sobre o que você acabou de falar aí. Deus, ele suscita pessoas para diferentes contextos e diferentes ocasiões. Então você vai ter realmente pessoas que são chamadas por Deus para trabalhar para Deus em determinado local. Muitas vezes é o local onde ele está. Naquela comunidade. Naquela comunidade onde ele está. Mas existem pessoas que Deus convida, que Deus chama para trabalhar e participar da missão em lugares distintos. Para mim, quando você fala isso, a grande questão é, Deus está chamando você para que tipo de ministério? Nós temos o discipulado entre as pessoas comuns, nós temos o discipulado de pessoas ricas, nós temos o discipulado de pessoas poderosas, nós temos o discipulado para pessoas locais,
o discipulado entre as nações, que a Lourdes é uma coisa de todos. Deus está convidando você para que tipo de discipulado? O importante é entender que tudo isso que nós falamos ao longo de todo esse trimestre é a missão. Cada um de uma maneira diferente. Cada um de uma maneira diferente. Tudo isso que nós falamos é a missão. Então, a pergunta é, para que tipo de missão, ou em que contexto de missão Deus está chamando você? Será que você em casa, no programa de hoje, está sentindo alguma coisa no seu coração assim? Já que a gente está falando sobre pregar as nações, será que esse é o ministério que Deus está te chamando? Será que Ele está falando para você ir pregar num país que fala inglês? E talvez seja por isso que você tenha aprendido inglês por tanto tempo e Ele quer te usar nesse lugar? Ou você fala francês, ou você fala italiano, eu não sei que língua você pode ter aprendido. Ou se de repente você aprendeu a ser um enfermeiro na área da saúde, alguma coisa do tipo. Será que Ele quer te usar numa missão num outro país? Você tem sentido isso? Bom, a resposta para suas inquietações pode estar no próximo bloco do Código Aberto, que a gente faz um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre fazer discípulos em outras nações. Voltamos já. É o terceiro e último bloco do Código Aberto de hoje, falando sobre fazer discípulos em outras nações. E eu já vou direto para o nosso tema, porque eu lembro que no último bloco eu fiz uma pergunta e começou a ser respondida aqui sobre por que fazer missionários em outros países, né? Se tem gente aqui por perto. E o pastor Kenny falou assim, olha, tem ministérios para todas as pessoas, cada um tem um talento e é chamado por Deus para alguma coisa. A gente falou de ministério com crianças, né, durante essa temporada, crianças, ricos e famosos, pessoas comuns, pessoas pobres, enfim, pessoas poderosas. E aí você falou assim, olha, tem gente que recebe um chamado para trabalhar numa determinada comunidade, perto da sua casa, e tem gente que recebe um chamado de Deus, sente no coração um chamado para ir além, usar os seus dons, seus talentos, o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas, que é você falar outras línguas, que as pessoas entendam a mensagem de Deus em outros países. E de repente eu falei assim, olha, talvez você que está em casa está sentindo esse chamado para o seu coração no programa de hoje. Sentindo Deus falar assim, olha, eu quero te usar num outro país. Eu quero usar você para levar a mensagem em lugares que são bem diferentes dos que você está acostumado a viver. E aí a gente falou que nesse bloco a gente ia buscar talvez responder essa inquietação. Para quem está em casa e está sentindo esse chamado de Deus no coração, a gente tem alguma mensagem do próprio Deus para a pessoa? Eu lembrei de um texto, quando você falava, o pastor Kenny estava tentando responder. Eu vou dar um embasamento então bíblico para você que está em casa, para você começar a questionar isso aí. Paulo, quando escreve para os Romanos, ele diz o seguinte, em Romanos 10, verso, vamos ler aqui, do 12 em diante. Fala assim, ó, a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, né? Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aí ele vai dizer o seguinte, como, porém, invocarão aquele que não creram? E como vão crer naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí a pergunta, e como pregarão se não forem enviados? Aí como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, essas boas novas. A lógica do texto é profunda, porque ele fala assim, ok, quem invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Sim, concordamos. Ok, mas ele tem que crer. Como eles vão crer se eles não conhecerem o Senhor? Ok, como eles vão ouvir se ninguém falar? E como eles vão falar se não forem enviados? Então, essa pergunta a Bíblia responde há muitos anos, né? Temos que ser enviados. Agora, o fato é que pessoas questionam, pastor, por que ir para a África? Eu lembro que eu fui para a África uma época, para Moçambique, com 23 jovens, nós viajamos para lá. E muitos membros da igreja me questionaram, pastor, para que ir para a África? Nossa África está aqui ao lado, olha aqui, ó. Falei, não, essa pode ser a sua África, né? Mas esses 23 estão reavivados a ponto de pegar dinheiro, desprendimento, disponibilidade, tempo no trabalho, pedir férias e discernimento para saber, Senhor, é o que eu quero fazer. E o que Deus pode fazer através de nós, né? Eu não vou contar a experiência, não vou dominar aqui o testemunho, mas que riqueza quando você pisa fora da sua zona de conforto, é usado por Deus, deixa uma semente e vê o fruto disso acontecer. Então, assim, é inspirador. Esse texto, para mim, é um texto-chave nesse processo. Por outro lado, pensando no evangelismo e no discipulado para outras nações mesmo, ou para outras culturas,
Isso também pode acontecer em países, por exemplo, como o Brasil, sem sair do seu território. Na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos ministérios voltados para os hispanos, para os árabes, para os judeus, para os orientais, e uma igreja nova, uma igreja internacional que está nascendo junto da Igreja Central Paulistana. Enfim, são diferentes ministérios onde você tem outras nações e outras culturas dentro do seu próprio país, e essas pessoas também precisam ser atingidas e discipuladas. E um outro detalhe ainda, se nós começarmos a parar para pensar que as tribos urbanas, em alguns aspectos, elas representam quase que nações também, quase que povos, então você tem... você se torna relevante a realização de um ministério com essas tribos, como, por exemplo, o trabalho que o pastor Vinícius está fazendo com os skatistas. É uma tribo urbana, eles têm toda a cultura deles, não é um outro país, mas se você não tiver uma abordagem apropriada, você não atinge essas pessoas. Você falou das culturas que estão aqui mesmo no nosso país, né? Então, abraçar essas pessoas e não tentar mudar elas, né? Porque elas estão aqui no nosso país. Isso acontece também com pessoas que vão para outros países e chegam lá e não tentam adaptar a mensagem. Chegam lá e tentam transformar essas pessoas na nossa cultura ou na nossa linguagem, tentam acaba sendo uma imposição mudar elas, uma imposição, exatamente. Isso pode se tornar um problema. Então, esse problema, na verdade, já aconteceu e os grandes missionários aprenderam com isso e hoje tentam evitar, embora ainda... Em alguns casos existe essa tendência. Um exemplo bem simples disso é de que quando os primeiros missionários cristãos chegaram no Havaí, isso em meados do século XIX, eles primeiro quiseram mudar a maneira das pessoas se vestirem, a tradição deles, e quiseram proibi-los de surfar, que era um hábito totalmente cultural daquele povo. E hoje em dia nós temos inúmeros cristãos lá no Havaí que continuam surfando, que usam roupas típicas, e eles entenderam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa adaptação cultural é interessante, porque como Cristo veio, habitou entre nós como um de nós, assim também a gente deve ter esse padrão da missão, né? Nos adaptar. Quando eu comentei para vocês que eu tinha uma experiência na parte oriental, ali na Malásia, tem uma cultura diferente. A primeira noite que eu preguei, eu apontava o dedo para as pessoas. Você, querido irmão, eu apontava para o céu. E aí um pastor chegou no final e falou assim para mim, pastor, não faça mais isso. Não aponte o indicador, é ofensivo aqui para a gente. Eu falei, então como eu vou apontar as coisas? Eu falo muito com as mãos, ele usa o polegar. Que coisa esquisita, né? Você fala, vocês, né? O céu, mas é assim que é. Então, a gente tem que aprender a construir pontes. Hoje, o Leite, nós temos aqui Cristo e o pecador, e existe um abismo entre esses dois. Só que quando eu falo de missão transcultural, eu estou falando de uma outra ponte que eu tenho que construir, que é a ponte da cultura. Tem um abismo cultural até eu chegar na pessoa tem um abismo, e dela para Cristo tem outro abismo. Então a gente tem que começar a dar o primeiro passo nesse primeiro abismo, que é construir a ponte da cultura. Só para concluir aqui o pensamento do Tonasso, falando em pontes e em abismo, eu me lembro do pastor Assad Bechara, que faz um trabalho excepcional entre os muçulmanos. E ele, certa vez, comentou uma coisa que me impressionou muito. Ele disse que ele foi até o Egito, das muitas vezes em que ele foi ao Oriente Médio, e uma das primeiras vezes ele entrou dentro do táxi, e aí o taxista olhou para ele e percebeu que a indumentária dele era muito diferente, a roupa dele era muito diferente, e aí perguntou para ele assim, você é cristão? Aí ele disse, sou cristão. Ele, quem é esse Jesus que esses cristãos falam? Acho impressionante isso. Ele ouviu em algum outro momento alguém falar o nome Jesus e ele não sabia quem era, o que era esse Jesus. E aí só ouviu falar que esse Jesus tinha uma relação com cristão, ponto. E aí quando ele entrou, ele novamente perguntou para o pastor Assad Bechara. Numa outra circunstância, com outro pastor, ele foi quem fez a pergunta do taxista. E o taxista olhando para ele disse, quem é Cristo? Isso me impressionou muito quando, comparando isso com o texto que você leu de Romanos 10, a gente realmente se percebe. Essas pessoas também precisam ouvir falar a respeito de Jesus. E quem Jesus escolheu para falar dele para estas? Pode ter escolhido a mim, pode ter escolhido a você, pode ter escolhido você que está nos assistindo em casa. Você está assistindo o Código Aberto? O Código Aberto faz parte da TV Novo Tempo. E a TV Novo Tempo é ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E os adventistas,
acreditam que para esse momento em que eu e você estamos vivendo, que é hoje, existe uma verdade que não só eu e você precisamos saber, mas todo o planeta precisa saber. E você fala, mas que verdade é essa? Eu nunca ouvi falar. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 14, no versículo 6. Apocalipse 14, 6. Quem encontrar, pode ler para a gente. Você pode procurar aí na sua casa o livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 6. Bianca, pode ler para a gente? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. A gente está entendendo aí, nação, tribo, língua e povo, e até a nossa citação, o nosso guia tem uma citação que fala assim, como adventistas do sétimo dia, vemos esse chamado especialmente a Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno, etc, 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 para pregar a todo o povo. Você já fez uma música falando sobre isso, Felipe? Que mensagem é essa? E por que ela precisa ser falada a todos os povos? Então, essa mensagem, esse evangelho eterno, é a grande boa nova de que nós somos reconciliados com Deus. Existe salvação, existe um caminho. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou Cristo, eu tenho como redimir aquilo que você não pode. E o texto, continuando o texto, ele diz, temam a Deus também, e dêem glória, né? Porque o seu juízo é chegado. Há uma obra de vida sendo feita, muitas pessoas estão indo para a morte sem ter ouvido falar de Cristo. Essa responsabilidade, sim, ela recai sobre nós. Quando eu falo do amor de Deus, Leite, eu fico pensando assim, é algo que quando a gente ama muito e é muito amado, a gente não consegue guardar para a gente, né? Aquela coisa que a gente sempre pensa juntos. Eu sempre invoco assim e faço convocações para a juventude, você que está assistindo a gente. Se de alguma forma Deus já falou contigo alguma vez, dizendo assim, olha, eu já tive vontade de ser missionário, sabe? Mas isso se apagou no coração dessa pessoa. Eu queria dizer que se tem um tempo em que você tem que resgatar esse chamado e falar, eu quero ir, porque as pessoas precisam ser amadas, é hoje. Né? Para isso a gente tem diversas ferramentas na internet, sites que oferecem lugares para você servir. E eu diria, o amor de Deus tem que ser proclamado na nossa vida. Nós somos a grande mensagem de Deus para o mundo. E chegou o tempo, passou do tempo da gente se levantar para ser essa geração que vai terminar aí essa obra maravilhosa de redenção com Deus, né? Junto com Ele, cooperando com Ele. Existe Pode falar, pastor? Posso falar? Existe uma coisa muito legal nesse texto, que ele diz assim, a toda tribo, a toda língua e a toda nação. Ele engloba tudo isso no mesmo pacote para dizer assim, ela é ampla. Nós temos lá no IAN, né, na Faculdade Adventista da Bahia, um ministério baseado essencialmente nesse texto. Uma vez a gente estava conversando assim e caiu a ficha. Nós não temos um ministério de surdos nessa igreja. Então, é uma língua, a língua de sinais, Libras, é uma língua, literalmente. E nós precisamos de pessoas que saibam falar essa língua para se comunicar com um grupo que de outra forma talvez não receberá o Evangelho. E Deus fez coisas grandiosas, nós oramos pedindo a Deus para que Deus enviasse até nós pessoas que soubessem falar a linguagem dos sinais, a Libra, e em pouco tempo nós recebemos 2 alunos, e começou pequeno, com apenas 2, hoje é um ministério de discipulado, porque todo sábado à tarde é a reunião deles, de pouco mais de 180 pessoas. Então, a grande verdade, grupo, né? A grande verdade basta apenas você se ajoelhar e dizer assim, Senhor Deus, dá-me esse discipulado, dá-me esse discipulado. Se você em casa sentiu esse chamado de Deus para você hoje, eu tenho certeza de que você precisa atender esse chamado. Ore a Deus, peça essa confirmação, mas não adie a sua decisão de ir aos povos, ir a outras nações ou ter um ministério que fale com pessoas de outras nacionalidades, culturas diferentes, ainda que seja próximo de você, mas vá a outros povos, outras nações, outras culturas para levar esse evangelho eterno. Agora, o pastor Kênio tem uma mensagem para você. Durante todo esse programa, especificamente sobre esse episódio, você tem visto essa turma que está aqui, e principalmente você tem sentido aí em casa, o quanto é importante e o quanto Deus tem nos convidado a formarmos discípulos. Hoje, em especial,
falamos sobre discipular as pessoas em outras nações. Você já sentiu o convite de Deus para falar a pessoas em outras nacionalidades, de outras tribos, de outras línguas? Eu tenho certeza que Deus tem um convite muito especial para fazer a você. Ele quer convidar você para fazer parte daqueles que estão levando a mensagem do Evangelho para que outros possam invocar o seu nome e, assim como você, experimentar a salvação em Jesus Cristo. Eu quero desafiar você a aceitar esse ministério, a discipular pessoas de outros lugares e assim, num só povo, em uma só língua, dizermos: o Senhor Deus é o nosso Deus lá no céu. Para isso, vamos falar com Ele neste momento? Convido você a fechar os olhos e juntos conversarmos com Ele. Senhor Deus que está nos céus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Louvamos o Teu nome, porque ao estudarmos este tema hoje, neste guia de estudo, descobrimos o quanto o Senhor deseja nos usar para levar a Tua mensagem a outros lugares, a outras nações. Usa-nos para isso, Deus bondoso, nos dando capacidade e condições para realizar esta obra. Sobretudo, perdoa os nossos pecados e nos use para o término da Tua mensagem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E o Código Aberto de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Nunca mais vou dizer, morte é repetir. Se morrer é quebrar a repetição. Coração a bater, vida é repetir. E a onda bater, a repetição. Existir vem depois de obedecer. Há uma voz, um comando de criar a palavra de Deus está fixada em mim. Eu fui convocado a ser resposta à voz de Deus. Não vem da vontade
antecede o eu sou. E o dever antecipa-se do céu. A palavra